Universo em Desencanto, Cultura Racional, página 59. O que é a matéria? É uma doença que precisa tomar o remédio todos os dias para não perecer. E assim, tinha que chegar, com o tempo, o fim do elétrico e magnético, por se tratar de uma deformação racional. Então, tinha que chegar com o tempo o fim deste mundo deformado em degeneração e poluição, porque tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim. E agora o elétrico e magnético a caminho do seu fim, por ser uma deformação racional, uma coisa que está fora do seu verdadeiro natural. O natural de tudo e de todos é racional, puro, limpo e perfeito, que se deformou, degenerou e tomou forma diferente do seu verdadeiro natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Portanto, com o tempo, tinha que vir a transformação dessa deformação em degeneração e poluição para o seu verdadeiro estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro natural, é que ninguém estava conformado de ser como é, sofredor e mortal, que com o tempo tinham que conhecer o que estão conhecendo, o porquê que tudo ficou assim como é, e o porquê ninguém sabia dizer o porquê o mundo assim é, o porquê que eu assim sou. Ninguém sabia dizer, porque ninguém sabia responder. E assim, aí estavam à mercê das consequências de uma vida desconhecida do porquê dela. Então, aí viviam de experiências em experiências, uma vida de aventuras, mas sempre de más consequências, por todos serem sofredores, e daí ficavam nessa ansiedade sem limite, neste inferno cotidiano que fazia com que todos fossem insaciáveis. E, por serem insaciáveis, constatava-se o desequilíbrio de uns menos, outros mais e outros demais. Nessa ansiedade de insatisfação é que viviam nesta contradição de confusões permanentes entre todos, porque o insaciável é ganancioso, ambicioso, vaidoso e, enfim, outras coisas mais. Então, a vida é um jogo de disputa de interesses, e desta maneira, o desequilíbrio permanente, o desassossego e o sofrimento reinante, vivendo a vida inteira à procura de paz e sempre por encontrar, por a vida ser de lutas e de sacrifícios imensos, se tornando a vida um rosário de tormentos, de preocupações sem limites, e remediando sempre para aguentar os engambelos da movimentação da vida. Então tornou-se deste jeito tudo aparência e por tudo ser aparente, o enfraquecimento da vida, sempre por aparências não serem verdades. E daí os resultados sempre desagradáveis, e muitas vezes morrendo antes do tempo, por lutar pela vaidade da vida. Ficou a vida tida como um belo triunfo, mas deixando de ser belo por tudo ser aparência. As aparências envolvendo todos de uma tal maneira que identificaram as aparências como se fossem coisa verdadeira. E daí o malogro da situação, onde todos sofrem e ninguém tem razão por viverem
em contradição consigo mesmo, por aparentarem aquilo que não são. Então a vida tornou-se pior do que devia ser, e, tornando-se pior do que devia ser, é o que está aí. Todos a sofrer, todos a padecer, e sem saberem como se valer de uma situação que ninguém sabe resolver, como ninguém nunca resolveu o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, o sofrimento sempre se multiplicando. Tudo isto porque constituíram as aparências, como se aparências fossem verdades. E daí tudo caindo na negatividade devido ser o que é hoje, não é amanhã. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e tudo mudando sempre, para mais sacrificados ficarem, e todos espantados com isto, e dizendo: ninguém pode endireitar isso. A vida de todos desaprumou de uma tal forma que ninguém pode botar a vida em forma, como está aí no mundo inteiro, o presépio desolador. A vida de todos desaprumou de uma tal forma que ninguém pode botar a vida em forma, como está aí no mundo inteiro, o presépio desolador, o presépio em que todos sofrem, sem que ninguém possa ter mais esperança em coisa alguma, e assim tudo tinha que assim ser, por serem seres deformados em degeneração e poluição. Então, assim tinham que ser por consequências naturais da natureza, por serem seres que vêm se enfraquecendo cada vez mais, porque são seres em degeneração e poluição, e as consequências eram sempre piorar o estado de tudo, porque tudo que vai se degenerando vai piorando, tudo que vai poluindo vai piorando, vai enfraquecendo e se multiplicando o enfraquecimento. Tinham que chegar a um ponto de tantos tormentos que não iam resistir. E desta maneira, o desequilíbrio total de tudo, e onde existe o desequilíbrio, não há paz, não há sossego, não há harmonia, não há união, porque todos pensam diferente, sendo esta a vida da deformação. Seres deformados, e por serem deformados, não sabiam por que assim são. Julgavam que a deformação fosse uma coisa natural e, vivendo contraditoriamente, por viverem artificialmente, fizeram do artifício uma coisa natural. E assim, nesta contradição sem limites, não podiam ser de outra forma, a não ser como são, sofredores e mortais, por desconhecerem o porquê assim são. Porque se conhecessem o porquê assim são, iam procurar meios e modos para deixarem de assim ser. Sofredores penitentes que desconheciam a primeira semente plantada, para que nascesse essa deformação encantada. Hoje, sabendo o que são e o porquê, que assim são, e o conhecimento aí nas mãos, para deixarem de assim ser, sendo a vida um carro alegórico, fantasiado, cheio de preconceitos, cheio de alegorias, porque a vida tem esta primazia aparente, florindo como matéria, florindo com o mal, florindo desta maneira, por não conhecer o seu verdadeiro ser de racional. E por não conhecerem, a vida se tornou tempestiva e tempestuosa, cheia de orgulho e de prosa, desvirtuando assim da regra certa
e com isso a procura de acertar a vida inteira e sempre por acertar, por desconhecerem a regra certa da vida. A vida teve o seu testemunho certo, que é o alfabeto de astrologia, que em determinada fase era o que regia, mas uns tantos não quiseram saber do certo. Tomaram um rumo diferente e o resultado é esse, que está aí, que ninguém sabia o porquê assim ficaram. E desta forma é que originou-se essa situação de viverem em busca do que perderam há muito e hoje encontrando o que perderam há muito, que é o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o conhecimento de preparação de todos para voltarem a ele. Não precisavam dar esta volta tão grande nesta caminhada infrutífera, se não fossem os primitivos terem saído do limite do alfabeto de astrologia. Como sempre, existem os bons que respeitam e existem os que não respeitam. E até hoje é assim. Existem os que respeitam o certo e acatam, e outros que não respeitam. E por causa dos que não respeitaram, é que ainda deram esta volta comprida, razão da qual estão aí, à procura de alguma coisa que perderam, que é justamente a linha consciente e positiva, a linha racional. Hoje, todos se encontrando com seu verdadeiro mundo de origem, os obedientes, como sempre vencendo, porque respeitam, e os desobedientes marcando o passo, até chegar o seu dia de acatar as coisas certas. Hoje a vida de todos carregada de entusiasmo por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E desta forma, a vida mudando por saberem que já estão ligados ou que vão se ligar ao seu verdadeiro mundo. Hoje todos dando vivas e salvas ao racional superior, por encontrarem a sua residência eterna, que é o mundo racional. Brilhando desta forma a paz entre todos, a fraternidade e o amor, e todos brilhando racionalmente, por conhecerem e saberem o porquê a que foi plantada esta semente, nascendo todos esses corpos doentes, por serem de uma matéria inflamada, e hoje tendo conhecimento do porquê desse nada com aparência de tudo, por viverem como vivem, iludidos por tudo. Hoje, por terem perfeito conhecimento de seu ser, completamente desiludidos de tudo. Antes de conhecerem o que hoje conhecem, viviam iludidos, e hoje, por conhecerem essa inflamação de matéria condensada, elétrica e magnética, completamente desiludidos de tudo. Hoje todos querendo voltar ao seu mundo de origem, voltar àquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, porque estão completamente desiludidos desta vida de matéria cheia de defeitos. Agora todos ansiosos para irem viver no seu mundo verdadeiro, no seu verdadeiro natural, e dizendo: é verdade, na matéria nada tinha conserto, e por nada ter conserto, todos sofrendo, todos em desacertos. Basta ser matéria para já estar em desacerto. Basta ser deformado para já estar em desacerto. Basta ser uma máquina ambulante que depende de tudo para poder viver, para já estar em desacerto, por depender de tudo para viver.
Quem depende de tudo para viver é porque já está completamente desacertado. Então, o desacerto na vida da matéria sempre foi grande, e por isso aí estão as multiplicações dos desacertos, porque na matéria não há acertos. E por isso, quanto mais procuram acertar, mais desacertam. Quanto mais procuram acertar, ficando sempre por acertar, porque na matéria não há acertos. Nunca houve e nem há. Tudo que vem de uma geração inflamatória, microbiana, não há acerto, porque é um ser com aparência de bom, mas é um bom aparente, um bom inflamado. Parece que está sadio, mas não está sadio, está inflamado, e por ser um ser inflamado, tem que tomar o remédio todo dia, que diz ser alimentação. É o remédio da inflamação. E se não der o remédio da inflamação, morre de inanição, que é outra inflamação. Se fossem sadios, não precisavam do remédio para viver. No entanto, depende de tudo para viver. São seres inflamados que precisam tomar o remédio todo dia, que deram o nome de alimentação, alimentando a inflamação para não ir para debaixo do chão. Então, tem que tomar o remédio todo dia. A alimentação da inflamação. Se fossem bons, não precisavam de alimentação. Não precisavam de coisa alguma. São gerados de uma inflamação microbiana, que daí surge uma vida aparente, e por ser doente, tem que alimentar a doença sempre. Deixar de alimentar a doença mata. E assim, vivendo nessas condições, hipocritamente, aparentemente, e agonizando sempre. Porque todo doente vive agoniado, e por viverem agoniados, é que ninguém tem sossego. Não tem sossego nem consigo mesmo. Fica, às vezes, irritado de viver e dizendo consigo mesmo: eu não sei para que vivo. Estou vivendo porque tenho vida, e não sei o porquê tenho vida, porque nunca me disseram. E assim vou vivendo da melhor forma possível até chegar minha hora. Como chega a de todos. Até chegar minha hora de eu ir-me embora, mas não sei para onde, porque não sei de onde vim e não sei para onde vou. Vou vivendo porque me botaram aqui com esta vida postiça. Não sei por que me fizeram assim. Não sei por que sou assim. Não sei de onde vim. Vou vivendo como tudo que tem vida vive, sem saber por que vive, e assim sou eu. Não sei por que vivo, porque não sei o porquê da vida. Então, todos, delirando e agonizando nessas condições, ora animados, ora desanimados, ora alegres, ora tristes, ora preocupados, ora despreocupados, ora aborrecidos, ora contrariados, ora raivosos, e assim uma desregulagem de um desequilíbrio tão grande que às vezes para loucos falta pouco, ou quando não enlouquecem de uma vez. E assim é a vida dos doentes, e por isso o desequilíbrio é grande, porque todos são doentes. Por serem doentes, é que, por si mesmo, a doença vai destruindo até o extermínio. E por estarem mal, o mal por si mesmo se destrói. Mal por serem doentes, se destroem por serem doentes. Tudo que se degenera é doente. Tudo que vai poluindo é doente. E assim é a vida, com aparência de bons, mas na realidade
todos ruins com aparência de sadios. Se fossem sadios, não eram de matéria poluída, e todo doente vive variando, e por isso todos são variantes, e por isso na matéria tudo se inflama, por ser uma composição gerada de uma inflamação, que formou-se de um ser inflamado. Agora, as aparências encobrem a realidade do ser, porque também desconhece a verdadeira origem do seu ser. Então vive, mas não sabe por que vive. É um ser de matéria, mas desconhece o porquê de seu ser. E por desconhecer o porquê de seu ser, é que pensa ser aquilo que seu ser não é. Só depois de amadurecido na vida é que chega num vago entendimento da vida. E então diz: é matéria, tu és uma fonte iludida. És uma fonte iludida e por isso trazes todos iludidos, pensando e julgando serem aquilo que não são, para com o tempo, depois de amadurecidos, cair na realidade e entrarem na realidade do que a vida é. E por a matéria assim ser, é que tudo se acaba, é que tudo vem a desaparecer. Isto é uma aula de conhecimento do ser matéria, que quem vive de sonhos, de ilusões embriagados pelas fantasias, custa a acordar para a realidade da vida. Quando acorda, já está quase no fim da vida. Esta é a realidade de ser. Ser o quê? De matéria. Se a matéria fosse boa, todos viviam bem. Por a matéria ser uma doença, ser um mal, é que todos sofrem e vivem mal. Basta serem seres de matéria para serem doentes. Matéria não é uma coisa perfeita, é uma coisa doente. Mas é mania de quem não se conhece julgar ser aquilo que não é, por pensar que aparências são verdades, e assim ser matéria aparentemente tudo, verdadeiramente nada é. Quem tem o dom racional é porque é racional. Quem tem o dom de mediunidade é porque é dos espíritos. Quem tem o dom de magia negra é porque é de magia negra. E assim tem os maus, tem os bons e tem os puros. Os puros são do mundo racional. Os bons são do elétrico. Os maus são do magnético. O puro é de energia racional. O bom, aparente, é da energia elétrica e o mal é da energia magnética. Cada um na sua categoria, na sua classe, na sua missão, na sua jornada. Então, os que são ligados à energia magnética são os cavalos de orixás. Os que são ligados à energia elétrica são tratados de médiuns conscientes ou inconscientes e psicográficos. E o que é da energia racional é aparelho racional. É a meta final de toda a humanidade, que é a verdadeira origem de todos, que é racional. E assim todos são médiuns, porque todos estão na metade do saber, ou todos eram médios na fase do animal racional, por estarem na metade do saber, aprendendo sempre até morrer sem concluir o verdadeiro saber. Curso primário, o espiritismo, aí do astral inferior. Curso secundário, o astral superior, com seus habitantes. Curso superior, o mundo racional. A meta final do animal racional. A meta final do aparelho racional. A meta final dessa deformação racional. Então, são 3 campos de força espiritual, astral, superior e mundo racional. A meta final do universo.
E assim forma-se aí os três poderes: espiritual, astral superior e mundo racional. Os três reinos principais da vida. Forma-se aí as três energias: a energia racional, a energia elétrica e a energia magnética. Três campos de força, e cada qual na sua missão. Então, estão aí a justa força e razão. Razão de tudo é racional. Ajustar o magnético, que é a composição e formação dos seres materiais. E força, a parte elétrica, para o desenvolvimento de tudo. Mas a maneira em que estavam na categoria de animais racionais, como podiam saber quem são e por que que assim são, e muito menos o porquê tudo assim é, de forma que tinham que viver desse jeito terrível, sofrer sempre sem saber porquê, ser sofredor sem saber porquê, ser mortal sem saber porquê. Então, se consideravam uns enigmas da natureza, dizendo: nós somos seres enigmáticos, porque não sabemos o porquê assim somos. A nossa origem é misteriosa, não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. E aqui estamos penando, à espera de um dia aparecer quem nos esclareça essa situação, de assim sermos, que nós não sabemos o que somos, nem o porquê assim somos. Desconhecemos o princípio e o fim de tudo. Vivendo aqui neste nada, sem nada de real sabermos, até que chegue o dia da verdade das verdades aparecer. E assim viviam todos, agonizando desta maneira, agoniados noite e dia devido tanta cegueira, cegos sim, de olhos abertos, e por serem cegos ninguém conhecia o seu princípio e o seu fim. Sabiam que aí viviam, mas não sabiam de onde surgiu a vida. À procura da verdadeira origem e sem encontrar. Ah, eu sei quem sou, um animal racional, mas não sei onde é este mundo racional. Sei que existe, senão eu não existia, mas onde é? Não sei. De forma que viviam nesta agonia permanente, sem saberem ao menos o porquê assim são. Então perguntavam: por que que eu assim sou? Ninguém sabia responder. De onde vim, para onde vou? Ninguém sabia responder. A agonia de todos era muito grande por viverem e não saberem por que estão vivendo, por não saberem o porquê que têm vida. E assim tinham que viver nessa insegurança, sem uma base para se basear, sem uma lógica certa. Portanto, por nada de real e positivo conscientemente saberem, é que ficaram dessa forma, confusos com tudo. Quem vive deste jeito, confuso com tudo, se desarmoniza. E se desarmonizando, fica tudo desafinado. E tudo desafinado vai sempre tudo errado. Então, se já são doentes como são, piorando o estado da doença e começando a variar. E quem varia vai desequilibrado sempre, e tudo sempre desequilibrado por todos irem variando e chegando ao ponto de desequilíbrio total, o ponto de loucura mental, e de viverem neste labirinto infernal de uns contra os outros. Aí está provado o desequilíbrio de viver um contra o outro. Ao passo que o bom, perfeito, sadio, não é contra ninguém, é em favor de tudo e de todos, porque não adianta ser contra ninguém e nem a coisa alguma. Mas por ficarem sem conhecer a realidade positiva racional da vida, é que assim ficaram transformados
lutando sempre em busca de alguma coisa certa e sentindo que perderam alguma coisa. Então, lutando ansiosamente para encontrar o que perderam, que é a sua verdadeira individualidade de razão suprema racional. E é por isso que a ânsia de todos é lutar, porque sentem que perderam alguma coisa, e essa luta é em busca dessa alguma coisa que perderam. Hoje, encontrando que é a verdadeira individualidade de razão suprema racional, a ânsia de todos era lutar para vencerem em busca de se encontrar com a verdadeira individualidade, que é a racional. Então, todos lutando em busca do melhor, em busca de dias melhores, em busca do ideal, que é a paz, o amor e a fraternidade racional. E por isso, as lutas de todos nunca cessaram, sempre lutando para alcançarem o melhor, sempre lutando sem saberem o porquê da vontade de lutar. A vontade de lutar para vencer era para encontrar o que perderam, a origem. Então hoje todos lutaram até que encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E agora, lutar mais um pouquinho para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chegando assim, agora todos, na meta final de sua existência aí, nessa vida material. Como aí estavam perdidos, sem conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E hoje todos salvos por conhecerem o seu mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje todos de volta à sua verdadeira origem, o mundo racional. Então, racional tudo é, e matéria nada é. E assim hoje, todos com o maior tabernáculo do mundo, que é o tabernáculo do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos, o tabernáculo de cultura racional.